Um dia telefono de Campina Grande, Eduardo Suplicy, Luiz Erondina, toda a comitiva que tinha ido com ela, como ela diz, rever a terra dela antes de começar a gestão. Então telefonaram, eu disse, Paulo não está. Aí disse, ele está na Unicamp dando aula, que era um jeito de dar um tempo maior para Paulo chegar em casa e pensar. E aí, quando ele chega em casa, obrigada, vamos ligar para a Unicamp. Eu digo, meu Deus. Isso é 1988, ainda não existia telefonia celular. Ela ligou para ele e ele foi atender, né, e saiu da sala de aula e ela perguntou e ele decidiu que ele aceitaria. Aí Paulo chega, eu fui abrir o portão, ele chegou de automóvel com o motorista, porque Paulo nunca dirigiu, e quando ele desce do carro, eu disse, Paulo, Erundina telefonou. Aí ele disse, eu aceitei, Nita. Quando ele foi escolhido, né, por ela como secretário, acatou o convite, ele organizou uma equipe na qual ele colocou em primeiro lugar o professor Moacir Gadotti, sua amiga mais próxima, a professora Ana Maria Saul, e outras pessoas, entre elas a professora Elisete Arelaro, outras pessoas que já estavam, né, mais amplamente nisso. Então, Paulo Freire disse desde os seus primeiros momentos em contato com os educadores, assim, olha, nós queremos construir coletivamente uma escola pública, popular, democrática, de boa qualidade. A gestão dele era uma gestão, assim, ele presente em tudo que se fazia. Ele, nos finais de semana, ele estava na periferia, formando os educadores. A educação permanente era realmente uma preocupação dele. E ele investia na educação permanente dos educadores, e na melhoria das condições de trabalho, né? Na segurança do trabalhador em relação aos seus direitos, né? O Estatuto do Magistério foi uma conquista dos professores na época do Paulo Freire, né? E ele deixou uma marca muito forte, né? Então, quando ele reuniu a equipe dele, inclusive Lisete, que eu brinco sempre com ela, Lisete foi o braço direito. Eu não posso dizer que ela é braço direito, então eu tenho que dizer que ela é braço esquerdo de Paulo. Porque ela direita ela não quer, nem na brincadeira. Lembrando que quando nós assumimos, nós tínhamos uma situação especial, porque nós nunca tínhamos sido o lado de lá. O grosso dos que estavam trabalhando com Paulo Freire, nunca tínhamos sido do lado de lá da mesa, tá certo? Nunca tínhamos sido governo e, portanto, era uma situação nova. Por exemplo, logo nos primeiros dias, caí por um muro de escola e uma das pessoas que trabalhavam numa regional de educação, eu me telefonar e falar, Lisete, agora você pode pagar a empresa X, né? Porque caiu um muro e tal, era super perigoso, né?
E aí eu me lembro de dizer assim, não, querido, tudo bem, você mandou o memorando? E o lado lá responde assim, mesmo o quê? Assim que mudou o governo, logicamente havia uma expectativa de maior liberdade, de maior, o que era verdade, de maior diálogo com os sindicatos e os movimentos, e porque era tudo isso que representava também a Luísa Erundina e o PT na época, e portanto os processos vinham e também tinham uma questão muito objetiva, que era uma altíssima expectativa, né, em relação à própria Luísa Erundina, primeiro governo de esquerda em São Paulo, né, e primeira mulher no governo. Solteira, assistente social da Paraíba. Mulher nordestina, pobre, de esquerda. Que gostava de pobre, era de movimento social, enfim, tudo contra ela. Nós não éramos maioria na Câmara, portanto, tudo na Câmara ia muito devagar ou com muita dificuldade, mas eu quero te dizer também que não foi um governo que fugiu do debate por conta disso, tá certo? Gastamos muita saliva, né? Eu acho que para nós, diretamente, o Estatuto do Magistério é um bom exemplo disso, porque foi talvez o único projeto do governo da Luísa que foi votado por unanimidade. Mas também é verdade que a gente discutiu 3 anos com os sindicatos e discutimos 1 ano inteiro, todos os dias, todos os finais de semana, 1 ano inteiro na Câmara Municipal. Mas vencemos, porque realmente o que foi aprovado, com divergência aqui e ali, era aquilo que a gente tinha negociado com a rede. O único ponto que a gente que era uma posição do Paulo Freire, é que nós não faríamos também, não cobraríamos da rede uma questão que a maioria não quisesse, que é uma das coisas que eu mais admirei do Paulo Freire e que eu aprendi com ele, é que você não usa o diário oficial para determinar as coisas que você gostaria até que acontecesse na rede. Você vai conversar com a rede, depois que a rede achar que ela está a fim de fazer, você traduz no diário oficial. Bem, o currículo praticado, quando chegamos, em geral o que se sabia era que o currículo no Brasil tinha uma característica reprodutivista. Uma das coisas importantes que a gente considerou muito, assim, muito alinhado com a proposta de Paulo Freire, foi assim, qual é a leitura de realidade que os próprios professores têm, os alunos têm, as famílias têm, e quais são as perspectivas em termos de que mudanças são esperadas, para que a gente possa trabalhar a partir da escola que temos para a escola que queremos. Durante esse processo nós estamos buscando pontos de vista em torno dos sonhos sobre a escola. Nós tivemos recentemente um dia inteiro com 50 crianças, fizemos um vídeo para fixar e estudar, isso que está sendo estudado pela comissão que a Maria coordena, e as crianças passaram a manhã inteira pintando, fazendo um trabalho de modelagem. Na parte da manhã as crianças falaram plasticamente, oralmente, da escola que tem. Na parte da tarde falaram da escola do sonho. E aí ele usava algumas frases assim, mais coloquiais. Ele dizia assim, mas
para mudar a cara da escola, não se pode mudar a cara da escola se este alguém não quer mudar a sua cara. Mudar a cara da escola não pode ser o trabalho de uma equipe, por mais competente que ela seja, por mais dadivosa que ela seja, e que trabalhe na intimidade do gabinete de uma secretaria, e depois que isso fique prontinho e bonitinho, então manda a nova cara como presente para as professoras, para os dirigentes, para as merendeiras, para os zeladores, para as crianças, para os pais e para a comunidade. Não, essa seria uma forma autoritária de mudar a cara da escola. Bem, como eu era a diretora da Diretoria de Orientação Técnica, eu pensei uma estratégia para implementar isso. E o caminho que eu pensei, vamos fazer uma problematização da escola. Na voz, vamos trazer as vozes dos educadores e atores que trabalham na gestão da escola. Qual era a proposta? Na verdade, a proposta era de estudos, onde cada um trazia, inclusive, as suas experiências com os professores das redes, um estudo de alguns teóricos, né? Nós estávamos alguns teóricos, e de trabalhos voltados para a questão interdisciplinar. E, para tanto, a gente precisava, muitas vezes, estar em contato com as outras áreas. Então, existia reuniões em que eram todas as áreas juntas, ouvindo alguns palestrantes, alguns teóricos, fazendo esse comentário. Então, o responsável pela língua portuguesa, para que a gente pudesse coordenar essas questões, né? Sou Manuel Messias, Dia dos Santos, tenho 58 anos, certo? Entrei na prefeitura em fevereiro de 1989. Me aposentei na prefeitura, agora em novembro de 2017. Então, missão cumprida. Maravilha. E quando eu vi o Paulo Freire, a proposta do Paulo Freire, então abracei. Abracei mesmo, peguei firme, que foi uma das melhores propostas que até hoje eu trabalho com a proposta do Paulo Freire. Então, para mim foi muito positivo, porque eu abracei a ideia e a gente era novo, era jovem, cheio de vontade. Eu não trabalhava somente com o meu aluno, eu trabalhava com os professores. A gente discutia propostas, a gente intercalava. Matemática a gente trabalhava com português, com ciência, com geografia, com história, com arte, até com educação física. Era para se tornar sala ambiente. Uma proposta de trabalho sala ambiente. Por quê? O aluno vai se locomover da sala para o seu ambiente. E quando ele chegava no meu ambiente de matemática, eu já tinha tudo lá. Inclusive eu cheguei até a fazer jogo de um tabuleiro de xadrez no meio da sala. Eu me lembro que na sala a gente tinha até samambaia, plantas, suporte. Aí tinha um aluno que ele trabalhava em marcenaria, e quando eu descobri que ele trabalhava em marcenaria, falei, pessoal, nós vamos fazer isso, então vamos trazer as madeiras, quem tem caixote de feira, vocês vão pegar isso, vão trazer aqui, eu vou trazer serrote, vou trazer serra, tal. E quando eu cheguei na sala fazer isso com os alunos, para minha surpresa, tinha um que era marceneiro. Falei, professor, deixa aqui que eu sou marceneiro, daí eu mando, deixa que eu serro. E eu com medo, mas como era adulto na época, era suplência, né? Então, beleza. Então, aí o outro já era pintor, não, deixa que eu pinto. Então foi um tempo muito bom, fizemos muita coisa boa e ficou marcado na escola. Vamos trazer as vozes dos alunos, das famílias, para que a gente possa ver o que vai bem, o que não vai bem na leitura de realidade deles. Teve um segundo momento de parada para discussão nas escolas, e eu programei, junto com o pessoal dos NAES, Núcleo de Ação Educativa, para que a gente fizesse a devolutiva. E eu fui em algumas escolas. Qual não foi o espanto dos professores, que me disseram assim: a gente não acreditava que vocês iam
fazer isso, ler o que a gente escreveu e muito menos trazer de volta para discutir. Porque, em geral, se faz assim. As secretarias pedem para a gente preencher isso, aquilo, outro papel, muitas vezes o mesmo tipo de papel, mesma informação, e a gente não sabe onde vai parar tudo aquilo e nunca tem retorno, nunca tem nada. Fizemos também com as famílias a problematização da escola. Foi uma coisa muito bacana, assim, que a gente organizou. Bom, vamos fazer uma coisa, vamos chamar as famílias num sábado, vamos divulgar isso nos açougues, nos lugares que as pessoas vão, principalmente nos lugares de periferia. Não adianta pôr um anúncio no jornal, nem esperar que a Rede Globo divulgue que vamos fazer problematização da escola. Bom, aí pusemos tal e a gente foi falar nas escolas, o povo, para convidar os pais e tal. Nós fizemos algumas plenárias com famílias em galpões, né? E aí a gente pensou o seguinte, bom, claro que numa plenária vai ter muita reivindicação. Então é importante que muitos de nós da secretaria estejamos na mesa para poder responder. Então formava uma mesa enorme, o Paulo Freire ia também à plenária e a gente explicava para os pais o que estava fazendo, como é que queria, qual era a intenção de chamá-los, que a gente queria ouvir deles qual era o que eles pensavam sobre a escola e como é que eles viam um caminho para fazer diferente. E com isso surgiu a ideia dos relatos de prática, que foram escritas de educadores que não estavam presentes no nosso grupo de formação. Mas como que surgiu? De observar a sala de aula, e me lembro de um deles, e que depois eu fui ter contato com ele e tal, e que ele tinha feito até um trabalho com bolo, e uma coisa que envolveu medidas e tal, bolo mesmo, de fazer com as crianças que acho que era de 7º ano, e a gente pediu para ele escrever, ele falou, não, escrever, não sei. E eu lembro que ele fez uma escrita maravilhosa, a gente acompanhou, e o que eu quero dizer sobre isso? Esse acompanhamento que é necessário, porque o professor também não está pronto nesse sentido. Quer dizer, esse acompanhamento, para que serve a coordenação? É esse papel entre nós todos, educadores, equipe técnica, desse acompanhamento, desse estar junto, desse acolhimento, porque tudo é sempre uma formação, né? Um crescimento. E aí eu lembro que ele escreveu, foi muito interessante, e um japonês até. E futuramente, posterior, ele se tornou formador. Eu encontrei sendo formador de professores, completamente diferente, a transformação que se dá. A finalidade da escola, e eu gosto muito da escola quando ela faz isso, é tomar conta das minhas crianças. E bem, porque o dia que não tem escola é uma chateação, não é? Aí então precisa da escola, porque o resto está aprendendo no museu, em casa, no computador, está aprendendo em todo lugar. E a escola talvez tenha contribuído muito pouco para isso. Então hoje a escola é importante porque ela é uma instituição babysitter, né? Toma conta das nossas crianças, a gente sabe que das 7 ao meio-dia estão lá direitinho, se acontece alguma coisa eles telefonam para a gente, né? E aí pronto. É uma finalidade extremamente importante, porque as outras coisas estão acontecendo em outros lugares, principalmente a questão do aprendizado. Olha, eu quero discordar desta concepção da escola como um espaço onde as crianças são colocadas para que estejam bem, para que sejam guardadas. Isso não pode ser escola, isso não é a concepção
realmente que se pretende para a escola. É importante que se defina, sim, qual é a concepção que nós temos de escola. Porque esta é uma visão de assistencialista, esta é uma visão realmente desvirtuada do que venha a ser a escola. Então, eu quero sim as crianças da escola, não para que elas sejam cuidadas apenas, elas precisam ser cuidadas, sim, mas elas precisam muito mais do que isto. Elas precisam ter um espaço para descobertas, para conhecimento, para sistematização, para ultrapassar o conhecimento que trazem de senso comum, para ultrapassar este patamar de conhecimento. E isto, Paulo Freire chamava atenção em termos da sistematização necessária, não é? A sistematização necessária, e que não é apenas uma sistematização no sentido de acumulação, ao contrário, não é apenas uma organização, é um desenvolvimento curioso, é um desenvolvimento de produção de conhecimento necessário, é um desenvolvimento criativo e curioso. Em momento nenhum, Paulo Freire imaginava, né, que currículo é um conjunto de disciplinas. Ele lidava muito mais com a noção, né, de conteúdo curricular do que de componente curricular. Os componentes curriculares, que aliás se colocam quase sempre naquilo que se chama de grade, até uma distribuição um pouco mais até formal, burocrática, né, muito mais um ordenamento, né, de horários e atividades do que de fato que seria a composição concreta de um currículo. O currículo é o conteúdo curricular, né, o conteúdo daquilo que no espaço comunitário pedagógico ele tem presença, partilha, influência, né, ausência, tudo aquilo que vive. E daí que a concepção dele curricular, ela envolvia a vida, portanto o mundo das pessoas, né? Não é casual que todo o trabalho que ele produziu, inclusive como teórico, tenha caminhado na direção de fazer com que a escola ela não se colocasse como sendo um local, né, dentro da vida, mas como a vida dentro dela e ela dentro da vida, portanto, sem simbolicamente os muros e as paredes que a escola contém. Isso não significava que Paulo Freire diluía as funções, não. A autoridade docente para ele sempre foi algo que ele era cioso, o autoritarismo era recusado, mas a autoridade sim. A atenção aos conteúdos, claro, jamais conteudista, imaginando que é só o conteúdo científico que tem ali presença. Também aquilo que é o conteúdo de vivência, né, de ética, com relação aos valores que uma comunidade partilha. Por isso, não foi tão complexo, né, imaginar que ele faria essa proposta e pudesse implantá-la. Afinal de contas, é uma percepção curricular na qual a vida ela vem com energia dentro das relações. Né? Ela não é algo que possa ser suspenso, né? Quase como um professor que é capaz de entrar numa sala de aula e dizer, bom, como eu dizia semana passada, é como se houvesse um intervalo da vida naquele tempo e ela retornasse só naquele momento. Não é fácil esse caminho por ele feito, né? E isso exigiu mesmo uma aproximação, né, dos docentes e dos gestores, né, dos especialistas da rede municipal, de maneira que se entendesse essa mudança sem que isso supusesse a ruptura da autoridade. Isso. Porque uma das coisas mais difíceis é quando se imagina que a partilha do poder vai significar a perda do poder. O Paulo Freire sempre defendeu que uma escola bonita, ela ajuda a ficar mais bonita, né? E uma escola feia é desanimadora. Então, tudo que pôde ser feito, né, para que, de fato, as escolas se tornassem ambientes mais alegres, que as pessoas se sentissem um pouco, o professor, as crianças e os pais se sentissem um pouco mais à vontade de ir, ficassem com um pouco mais de vontade de ir, foi muito estimulado. Meus registros em vídeo, inclusive, não tinha máquina. Foram feitos com uma filmadora particular do Paulo Freire, porque ele quis registrar como as escolas estavam caindo aos pedaços. E aí, como é que ele foi falar com a Luísa Erundina sobre isso? Falar, olha, Luísa,
eu não posso ser seu secretário se você não consertar essas escolas. Porque não posso falar em boniteza da escola, vamos construir, porque uma escola de qualidade implica em uma escola também com um prédio que não cai a chuva em cima das crianças. Tudo quebrado, que tenha esgoto correndo nas cozinhas, nos refeitórios. Não pode ser assim. E a Luísa Erundina disse assim, mas no orçamento que deixaram não tem verba para isso. Ele falou, então eu vou conversar com os vereadores. Eu vou lá mostrar. Aí ele quis filmar as coisas para poder realmente documentar e mostrar como é que estava, né? Bom, mas aí a Erundina conseguiu aprovação na Câmara. Paulo Freire não precisou chegar até lá para conversar com os vereadores. Conseguiu e aí começou a consertar as escolas e tal. E quando ele achou que tinha feito um trabalho que podia deixar a secretaria com o Mário Sérgio, então ele disse, Erundina, eu vou sair. Aí a Erundina me convidou para ir almoçar na prefeitura, estavam lá ela e Marilena Chauí. Ai, Rita, não pode, porque não pode e tal, conversa com o Paulo, vê se ele fica até o fim do mandato. Aí eu cheguei em casa, falei com o Paulo, aí veio uma comitiva tocando música, entrando lá em casa, eram uns 30 ou 40 professores, o pessoal mais da administração, muitos professores. Não pode sair, professor, não pode, o que é isso? E no final, botaram placa na Avenida Paulista, é o dia do FICA, alguma coisa assim, tem até fotografia. Mas então, Paulo disse, não, eu não posso sair, eu vou ficar. Aí quando foi 1 ano e meio depois, ele disse, Erundina, agora minha filha, eu tenho muito o que escrever, eu preciso ir para casa. Ele sempre dizia, eu preciso namorar e eu preciso escrever. Paulo Freire foi conversar conosco, né? Olha, eu não vou mais ser secretário, porque eu não estou conseguindo mais escrever. Eu pensei que fosse secretário, eu pudesse ficar com as crianças, porque ele ia nas escolas. Não sei se comentaram com vocês. Ele ia nas escolas e sentava para conversar com as crianças. Mas aí ele queria fazer isso, estar presente na escola conosco. E ele falou, não, ficou assinando, eu não vou ficar doente. E aí entrou o Mário Sérgio Cortella. Né? Houve uma reunião, né, e o grupo decidiu que a pessoa que poderia ir à frente com a equipe, a mesma equipe, né, seria eu. E, portanto, a prefeita Luísa Erundina me fez o convite e eu segui, né, organizando com a equipe essa sequência. Isso foi até o final de 1992. Eu tive uma chance inédita, né, inédita que jamais acontecerá de novo comigo, e se já aconteceu com alguém, né, foi especial. Né, eu peguei o momento mais fácil para ser secretário. Primeiro, eu assumi no 3º ano de gestão, quando o professor Paulo já houvera orientado todo o trabalho e estruturado com o carisma, a inteligência, a competência dele, deixada, né, toda a terra organizada, uma parte já das coisas encaminhadas. Portanto, quando eu entrei, o trabalho estava em grande medida entrando em velocidade cruzeiro. Segundo, numa gestão pública, em função do calendário eleitoral brasileiro, você, durante um mandato de 4 anos, só não tem alguma eleição mais direta no 3º ano. Porque no 1º ano de mandato, você ainda está lidando com aquilo que, né, a gestão anterior fez, o tipo de orçamento que ela deixou, as armadilhas ou facilidades que tenha organizado, no nosso caso armadilhas, em 89, quando chegamos, e em 1990 teve eleição para presidente da República, né, como assunção, né, ali de um novo governo, né. Em 1991, que foi o ano que eu assumi, não teve, em 92 já tinha de novo a eleição, né, para prefeito. Portanto, eu fui absolutamente favorecido. O professor Darcy Ribeiro, nosso mestre também, numa obra dele chamada Sobre o Óbvio, que foi uma fala que ele fez na PUC em 1977, quando o governo militar proibiu que a SBBC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, tivesse a sua reunião na USP.
E a PUC acolheu na época. Dom Paulo era o nosso cardeal arcebispo e era o grande chanceler, como é ainda hoje, da universidade. Ele fez uma fala, o professor Darcy Ribeiro, no qual ele dizia o seguinte: a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. E é isso que o professor Paulo Freire veio fazer entre nós. Veio junto com o mestre Darcy Ribeiro, junto com o mestre Anísio Teixeira, que já se foi, junto com o Lourenço Filho, junto com o Fernando Azevedo, e grandes educadores, e que culminam com a figura do professor Paulo Freire, veio estourar esse projeto. Veio dinamitar, demolir esse projeto, que é o projeto de colocar em crise a formação da cidadania e a formação da nossa população. Né, por essa condição, às vezes me dizem assim: você é que substituiu o professor Paulo Freire? Eu falo: jamais. Eu substituí o cargo, né, de secretário de Educação Municipal, que era ocupado pelo professor Paulo Freire. Isso não é uma modéstia tonta, é porque seria um absurdo, né, eu responder a essa pergunta de modo afirmativo, se eu substituir Paulo Freire. Né, isso é fora de propósito, não só porque nenhum de nós é substituível, como também, né, o trabalho que ele fez e fazia, e tem aí como seu legado, é algo muito próprio dele. Na atividade administrativa, com os projetos que ele estruturou, né, eu pude fazê-lo. Aliás, me beneficiei imensamente do que ele fez, né, de reorientação curricular. Não era uma área minha de conhecimento. Né? O professor Paulo, quando ele assumiu, ele já tinha várias formações, né, habilidades desse campo. Ao levar a professora Ana Maria Saul também, né, isso favoreceu imensamente essa atividade, porque ela já houvera atuado em redes públicas. A professora Lisete Arelaro, ela foi no mesmo patamar na Prefeitura de São Paulo, no governo Mário Covas. Ela já houvera ocupado esse cargo na Prefeitura, foi diretora de escola pública do Estado na Rede Paulista, né, portanto havia um conhecimento que eu não detinha. Eu sempre fico imaginando, se eu tivesse sido chamado, né, para assumir logo no início, isso não aconteceria. Mas só como hipótese, eu não teria condição de dar esse tipo de voto. Eu sou da área de filosofia da educação, né, tenho, né, conhecimento em relação à atividade da escola pública, mas eu nunca atuei, né, como docente numa escola pública. Portanto, essa experiência inicial, ela só foi frutífera porque a gente contava não só com Paulo Freire, né, que agregava as várias inteligências que ali estavam, como várias dessas inteligências eram de fato inteligentes, né, no sentido de capacidade, né, nesse campo. Por isso, isso jamais vai acontecer de novo, né, comigo. O problema meu é saber que mulher é, quem é ela. E aí eu descubro Nita, de quem eu era como é que chama isso? O orientador de tese. Ela fazia uma tese linda comigo, ela escrevendo, não eu, claro. E um dia eu descobri que a Nita era mais, ou podia ser mais do que vinha sendo uma grande amiga nossa, uma grande amiga da Elza, uma ex-aluna minha quando era menina, tinha 14 anos. E aí me enamoro da Nita, e ao me enamorar da Nita, eu me reenamoro do mundo. Quer dizer, a Nita me traz o mundo de novo. Então, no momento eu diria a vocês, por exemplo, a minha vida deve enormemente a Elza, e no momento do silêncio de Elza, a minha vida começou a dever enormemente a palavra de Nita. Então foi o tempo que ele foi para casa e foi muito prazeroso também conviver o dia inteiro com o Paulo, não é? Porque tem gente que diz, não, marido trabalhando junto, trabalhando em colaboração não dá certo. Eu acho que deu muito certo. O que eu colaborei com o Paulo, os momentos que eu dividia tarefas com ele, foi uma coisa muito prazerosa. Depois que saí de lá, me elegi deputada federal, estou no 5º mandato hoje, e uma das coisas que eu fiz como deputada foi conseguir aprovar o título de Paulo Freire
né, patrono da educação brasileira. Isso foi uma coisa que me deu muita alegria, e a ele também. Ele valorizava muito esses símbolos, essas coisas. Hoje ele é o patrono da educação e houve disputa, né, com outros nomes e nomes igualmente importantes, mas terminou o Congresso, porque foi Câmara e Senado que tiveram que se manifestar sobre essa indicação e conseguimos a aprovação, que para mim foi um privilégio ter podido fazer isso, porque marcou definitivamente o Paulo Freire e o simbolismo que ele representava, né, na história política desse país, né, tornando o patrono da educação brasileira. Em termos pedagógicos foi um avanço enorme. Até hoje a gestão de Paulo é uma gestão que é, vamos dizer, copiada, serve de modelos para muitos municípios no Brasil. Então, foi um privilégio para mim, para a cidade, tê-lo como secretário de Educação, e marcou a história da educação na cidade de São Paulo. Foi antes e depois de Paulo Freire. Para mim, uma das preocupações minhas, uma das razões de minha luta, uma das razões de minha presença no mundo é exatamente a de que, como educador, eu posso contribuir para uma assunção crítica da possibilidade da passividade, para que se vá além dessa passividade no que eu chamo de posturas rebeldes e de posturas criticamente transformadoras do mundo. Se nós cruzarmos os braços diante dessas barbaridades e dissermos não há mais o que fazer, então nos entregamos definitivamente. E eu te diria que a minha convicção é a de que homens e mulheres não vieram ao mundo para assistir o que ocorre. Viemos ao mundo para mudar o mundo. Você imagina o que significou para mim poder partilhar a um homem que repartia o seu coração de todos os lados. Eu disse hoje de manhã, quando me perguntaram, assim que eu fui informado que o corpo dele tinha morrido, que ele morreu da única coisa que ele podia morrer, que era o coração.